Boa tarde, boa tarde. Hoje é 26 de março, terça-feira. Hoje estamos, passando por aqui um pouco mais tarde devido a algumas ocorrências que tivemos por conta de trabalho, mas estamos aqui. E o tema do devocional de hoje vai ser: ninguém permanece mais o mesmo depois que se encontra com Jesus. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Marcos 5, a partir do 21, que vai contar a história de Jesus que ressuscita a filha de Jairo e no percurso cura uma mulher com hemorragia. Prestem atenção. Quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e o implorou insistentemente: "A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos nela para que ela seja curada e viva." Então, Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia de todos os lados. E havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque ela pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Então ele virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou no meu manto?" Então seus discípulos responderam: "Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim?" Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então Jesus lhe disse: "Filha, a tua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: "A tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre?" Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: "Não tenha medo, apenas creia." Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então ele lhes disse: "Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme." Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam. Entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu ordeno a você, levante-se." Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Amém. Meus queridos, eu vou explicar algumas coisas sobre essa história aqui. Essa história, em algumas outras passagens, ela também está relatada lá em Mateus, quem quiser ler ela de uma outra forma, lá em Mateus 9 a partir do 18 e em Lucas 8 a partir do 40, tá? Conta essa mesma história, tá? Jesus ressuscitando a filha de Jairo e curando a mulher com fluxo de sangue. Só para vocês entenderem, tá? Essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava com esse fluxo de sangue vaginal já desde adolescente. E naquela época,
Pessoas que tinham de uma doença que era manifestada de uma forma física que era visível, essa pessoa ela era considerada uma pessoa suja, impura, amaldiçoada. Então ela era excluída, não só pela sua família, mas ela era excluída pela sociedade também. Ela era considerada uma pessoa impura. Ela não podia tocar em outras pessoas, porque senão essas outras pessoas também ficavam impuras. Então ela era uma pessoa completamente excluída da sociedade. Ela ficava lançada à sorte. E aí, né, imagina, para nós mulheres hoje em dia, a tal da menstruação já é uma coisa complicada. Imagina para aquela mulher naquela época, sangrando há não sei quantos e quantos e quantos anos. Não tinha nenhum recurso, não tinha absorvente, não tinha nada. E assim, imagina ela com esse fluxo de sangue, a indisposição corporal que ela sentia. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha de recurso financeiro, tudo que ela tinha de energia vital, mental, de energia psicológica também, né? Porque sem contar que ela tinha sido excluída pela família, pela sociedade, enfim. Então, assim, imagine como que essa mulher se sentia, certo? E aí, filha de Jairo. Jairo, né, ele era um dos líderes da sinagoga. Quando ele toma conhecimento da vinda de Jesus, a princípio ele entra em conflito com ele mesmo de, cara, será que é ele mesmo, né, o filho de Deus que ele enviou aqui para a terra? Será que é ele mesmo que está aqui cumprindo o chamado dele? Mas ele, né, um homem de grande fé, não demora, ele passa a não ter muita dúvida, e ele é tomado dessa fé. E quando, né, ele toma o conhecimento de que a filha dele está em processo de falecimento, ele não pensa em outra coisa a não ser ir atrás de Jesus e se prostrar aos pés de Jesus para que ele vá lá e faça um milagre na vida de sua filha. E aí, coisas que a gente tem para poder entender. Jesus, ele poderia, ter ressuscitado a filha de Jairo de onde ele estivesse. Ele não precisaria de ter deslocado lá para a casa da filha de Jairo. Ele tinha esse poder. Só que Deus, ele tem esse modus operandi. Para ele poder realizar um milagre na sua vida, no percurso do seu milagre, ele vai realizar milagre na vida de outras pessoas através do seu milagre. Para que Jesus pudesse se encontrar com a mulher que estava com fluxo de sangue, ele precisaria se deslocar para poder ir até a casa de Jairo, porque ele iria encontrar com essa mulher com fluxo de sangue no meio do caminho, certo? Segunda coisa que nós temos que refletir aqui. Deus, ele sempre vai fazer a parte dele. A parte dele é o extraordinário, é o impossível, é o improvável, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela sai do lugar que ela está, ela, né, se lança na multidão, ela vai até onde ele está, ela faz algo que é arriscadíssimo, que por ela ser uma pessoa excluída da sociedade, por ela ser uma pessoa intocável, ela não podia tocar em outras pessoas, né, porque ela estaria cometendo um crime, né, ela estaria quebrando um protocolo. Ela faz a parte dela. E com tamanha fé de que Jesus ia curar ela se espreme ali na multidão, mesmo, e aí a gente imagina, mesmo ela estando com indisposição no corpo, sentindo o que ela estivesse sentindo, mas ela vai atrás de Jesus com tamanha fé de que se ela apenas tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Ela fez a parte dela. Porque se Jesus, ela poderia só ter ficado parada lá e Jesus tivesse passado, ela ia, talvez, lá, continuar doente com o fluxo de sangue dela, mas não, ela foi lá, ela deu o passo de fé dela, ela fez a parte dela. E o mesmo Deus nos convida a fazer, né? A gente tem que pegar essas histórias da Bíblia como referência e como inspiração para rumo de realização dos nossos milagres, rumo de cumprimento dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Então, tudo à nossa volta pode, às vezes, nos fazer pensar que é impossível nós alcançarmos a paz,
que é impossível nós alcançarmos algo que nós estamos desejando muito, principalmente quando nós já estamos há muito tempo enfrentando uma situação contrária. Quero que, né, como exemplo, essa mulher do fluxo de sangue já tinha anos que ela vinha enfrentando isso, né? Pode ser uma doença, pode ser uma crise no casamento, pode ser uma crise financeira, e isso acaba fazendo, né, com que a gente desista, com que a gente desanime, com que a gente passe a acreditar que não tem uma saída, que não tem uma solução. E, né, falando da mulher do fluxo de sangue, né, a palavra de Deus fala que tinha 12 anos que ela carregava esse sofrimento, que ela era excluída pela sociedade, que ela tinha essa hemorragia. Imagina, gente, 12 anos. Às vezes a gente se esmurece por uma coisinha pequena que deu errado no nosso dia e que saiu do nosso programado, e a gente já fala, ai, acabou minha vida, acabou meu dia. E aí, imagina, essa mulher, ela era excluída da sociedade, ela era considerada impura por 12 anos da sua vida. E dá pra gente poder imaginar, né, o quão sofrido era a vida dela. Ela já tinha gastado todos os recursos financeiros dela, ela já tinha gastado tudo. Mas ainda assim, quando ela soube que Jesus iria passar por aquele caminho, quando ela soube que Jesus estaria passando por ali com os discípulos dele, ela teve a sua atitude de coragem, de obediência e de fé, que era de se lançar contra a multidão para poder tocar em Jesus. Né? E como eu, né, falei no início, além de fisicamente fragilizada, ela estava emocionalmente devastada. E eu não sei por quais circunstâncias contrárias você tem passado e você tem enfrentado na sua vida hoje. Talvez você esteja vivendo dias difíceis quanto essa mulher. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil de desespero, como Jairo, a ponto de se abalar emocionalmente, a ponto disso sufocar o seu prazer de viver, a ponto disso tirar a cor da sua vida, a alegria da sua vida, a razão da sua vida. Mas assim como chegou o dia daquela mulher do fluxo de sangue, ela ter o seu encontro com Jesus e ter, né, a oportunidade de ter a sua realidade transformada por ela confiar plenamente no poder dele, no dia de hoje pode acontecer o mesmo com você. Jesus, ele se faz presente, ele está aí do seu lado. Basta você confiar e reconhecer que nele a sua realidade pode ser completamente transformada e mudada. Um encontro genuíno, sabe, de coração mesmo com Jesus, é capaz de mudar absolutamente tudo, é capaz de mudar a nossa existência, é capaz de mudar realidades, é capaz de mudar diagnósticos, é capaz de mudar sentenças, pois nele tudo se faz novo. Aquela mulher, ela nunca mais foi a mesma. Filha de Jairo nunca mais foi a mesma. Jairo e a sua esposa nunca mais foram os mesmos. As pessoas das quais testemunharam o milagre da filha de Jairo nunca mais foram as mesmas. Porque elas se encontraram com Jesus, né? E quem se encontra com Jesus nunca mais permanece o mesmo. E com você será diferente. E com as pessoas que estão ao seu redor, que testemunharam o seu encontro com Jesus, testemunhará o milagre que Jesus vai fazer com sua vida, também não será diferente. Porque como para Jesus realizar o milagre da ressurreição da filha de Jairo, ele precisou de se deslocar para no meio do caminho realizar o milagre da cura do fluxo de sangue daquela mulher. Para ele poder realizar o seu milagre, ele vai realizar outros milagres aí no meio do caminho. O seu milagre, ele vai gerar outros frutos aí no meio do caminho. E não só a sua vida, mas a vida da sua família, a vida de pessoas que você ama e a vida de outras pessoas que estão em volta também será transformada. A partir do momento que você der esse passo, tomar essa decisão de aceitar e encontrar Jesus genuinamente,
entregar a sua vida, seus planos, seu projeto, seus sonhos nas mãos dele. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, por todos os entes queridos que estiveram comigo aqui na terra e que hoje se encontram ao seu lado. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje nós entregamos inteiramente o nosso coração a Ti, a nossa vida a Ti, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, nos esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti, Pai, que possamos refletir a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai, que as pessoas que se encontrarem conosco saiam com mais sede de encontrar com o Senhor, de consumir a Tua palavra, Pai, que a nossa vida possa, a partir do dia de hoje, não ser a mesma, a partir do momento que estamos encontrando com o Senhor, Pai, que a nossa vida possa ser transformada, que os milagres que o Senhor está fazendo em nossas vidas, que os propósitos que o Senhor está cumprindo em nossas vidas, seja como inspiração, seja como sal da terra, para inspirar outras pessoas a seguir os Teus caminhos e a compartilhar as Tuas vidas com o Senhor, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra do Senhor. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.